Olá, muito bom dia. Estamos novamente aqui para nossa live e hoje com o tema Dores da Infância, como elas interferem no nosso relacionamento. Então eu diria que elas interferem totalmente. Então hoje é o que a gente vai falar aqui nessa live. Eu e a Luísa, vou estar chamando ela aqui para a gente começar. Vão me falando como tá o som. Quem for entrando, que eu vou chamar o Isa. Não sei se eu convidei ela, Isa, se você estiver aí. Sim, já convidei. Então, quando ela chega, vamos falando das nossas dores lá da infância. Então, eu diria que todas as dores que a gente viveu na infância, mesmo a gente não sabendo, ela entra em frequência e aí entra em contato hoje e aí reverbera, aciona novamente e a gente fica naquela dor. Por exemplo, um momento em que seus pais brigavam lá na infância e que para você gerou uma sensação, um medo, algum sentimento ali ruim, e aí toda vez, agora quando adulto, que o seu marido ou você briga com o seu marido ou vice-versa, essa dor vai ser acionada ali. E aí você vai lembrar mesmo inconsciente daquela briga que seus pais tiveram. E aí vai ser acionado e aí entra em contato novamente, mesmo que você não saiba. Por isso que é muito importante o autoconhecimento para você aprender a lidar com tudo isso e também você ter a consciência de, de que aquela dor aciona por conta disso. E aí você pode tomar uma decisão diferente. Você pode olhar também de uma forma diferente. Ok? Cadê a Luísa? Luísa, cadê você? Mas enfim, vamos indo com a nossa live. E aí, outra coisa também que interfere na vida adulta, nos nossos relacionamentos, são, às vezes, um coleguinha, né, que falou mal do seu cabelo, que falou mal do seu corpo quando fizeram bullying. E aí, tudo isso vai ser acionado agora quando adulto. Porque lá, lá na infância, você teve aquela sensação, mas agora na vida adulta você sente a mesma sensação. Por exemplo, toda vez que alguém falar do seu cabelo, vai ser acionado essa dor que você sentiu lá na infância. Então, a mesma sensação vem e aí causa toda essa angústia, ou o que você sentiu lá quando alguém falou mal do seu cabelo. E outra coisa também é o do seu corpo, tipo, dependendo se alguém fez bullying do seu corpo, ou que você era muito magro, ou que você era muito gordinho. E aí também, hoje, quando alguém fala ou faz uma brincadeira, que é acionada essa dor, mesmo inconsciente, você acessa novamente, fica mal novamente, como você ficou lá na infância. Então, tudo que você trouxe lá, de lá, nos relacionamentos hoje, você vive. Então, se você não tem a consciência, se você não olha para isso, se você não trata, não faz a limpeza energética espiritual para limpar essa sensação e esses lixos que a gente vai acumulando, toda vez isso vai reverberar em você, e aí é onde que a gente fica com toda aquela sensação novamente. Pode ficar por dias, pode ficar por horas, então não importa, vai ser acessado de alguma forma. Então, outra coisa também é, tipo,
eu vou colocar um exemplo meu, né? Quando, lá na infância, eu gostava muito de ler. E aí, quando na vida adulta, eu percebi que eu não gostava tanto de ler. Mas não é porque eu não gostava de ler, era porque lá na minha infância, em algum momento, o meu pai falou que ler não ia dar em nada, ler não era uma coisa boa. E eu, como criança, via meu pai herói, acatei aquilo como se fosse verdade. E aí, durante a minha vida adulta, veio como se eu não gostasse de ler livros. E aí, toda vez que eu pegava um livro, eu tinha sono. Eu ficava, não conseguia ler mais do que 2 páginas. E aí, então, eu, sabendo disso tudo, né? É claro que o meu pai não teve a intenção, mas foi como eu recebi aquela informação do meu pai. E aí fiquei com aquela sensação ruim. E toda vez que eu pegava um livro, eu sentia a mesma sensação de quando ele falou isso. E aí, então, por isso que as dores que a gente vive lá, tendo a consciência ou não, a gente aciona. Então, a gente traz para agora e revive ela. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, é muito importante fazer terapias energéticas e espirituais, não importa qual. Então, para a gente perceber e olhar para todas essas dores que ficou lá na infância. Vamos ver se a Luísa chegou. Dona Luísa, cadê você? Ela está um pouquinho atrasadinha, mas vamos continuando por aqui. Outra coisa é que, por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui que hoje eu deixei mais a intuição fluir. Não coloquei nada no papel para ver como é que eu ia me sair. Então, vamos lá para o que vier hoje, tá bom? Vamos ver. E essas dores da infância, que está muito atrelado no agora, vem reverberando agora. Então, a importância de você ver o que você está vivendo agora, por exemplo. Ah, estou com problemas no relacionamento. O que eu vivi lá na infância que está acionando isso? Então, a metodologia humanoterapeuta encontra de onde tudo isso começou. Então, vamos falar um pouquinho da metodologia humanoterapeuta também, porque ela vai diretamente lá naquela dor da infância, descobre o porquê ela veio, às vezes você nem tem a consciência do porquê. Como eu falei ali do meu livro, às vezes a gente não vai se lembrar. Então, eu me lembrei há pouco tempo, foi recentemente, no começo do ano, porque eu coloquei a meta de que eu iria ler pelo menos um livro por mês. E aí essa meta está se cumprindo. Então, por isso que eu percebi desse gatilho que foi acionado toda vez que eu ia ler o livro, eu dormia. Então, por isso que é muito importante olhar para tudo isso, né? Então, como eu estava falando da metodologia humanoterapeuta, ela vai lá onde essa dor está, né? Pesquisamos a data, vemos o porquê que ela veio, o porquê que ela está ali, né? Para trazer para a consciência e depois fazer a limpeza energética espiritual. E aí, tendo assim, né, a consciência de você olhar para tudo isso com amorosidade, porque às vezes você estava negando essa partezinha. Por exemplo, se tem alguma situação com o seu pai, que veio da infância, teu pai te abandonou, por exemplo. Então, te abandonou ou foi embora por algum motivo, e aí você teve a sensação que o seu pai te abandonou.
Então, toda vez que você se relacionar com um homem, você vai ter a sensação de que esse homem vai te abandonar. E aí, então, você fica naquela desconfiança, porque é acionada essa dor. É acionado aquela dor da infância. Então, por isso que é muito importante fazer toda essa limpeza, né? E olhar com mais amorosidade para tudo isso. Então, outra coisa também é se você tem alguma questão com a sua mãe, né? Sua mãe foi embora, vai acontecer a mesma coisa. Toda vez que você se relacionar com uma mulher, seja amizade, seja relacionamento íntimo, também vai trazer toda aquela sensação. E toda vez que você vê alguma pessoa com características parecidas com a sua mãe, no momento em que ela chamou sua atenção, sentiu o cheiro que que ela estava usando lá naquele momento, se ela tinha um perfume específico, toda vez que você sentir esse cheiro específico, vai ser acionado, e aí você vai ter ou nojo, ou o sentimento que veio ali naquele momento que você sentiu tudo aquilo. Então, tudo que você viver lá na infância, automaticamente não tem como você fugir, vem junto com você agora como adulto. Então, tudo que você passou lá, não tem como. Vai ser acionado nesse momento. Então, outra coisa também é de as amizades na escola. Como que eram essas amizades? Então, dependendo de tudo que você viveu, uma rejeição lá na infância de um coleguinha, o medo de se expor lá na infância, como você era lá na infância, se você era mais tímido, era mais extrovertido, e aí agora quando adulta, quando você era extrovertido, agora quando adulto você é mais tímido, aí perceber o que nesse tempo causou esse bloqueio, porque a criança vem como essência, fala bastante, tem bastante curiosidade, faz muita pergunta, e aí se os pais forem podando essa criança, aí na vida adulta ela vai achar que ela tá toda errada, assim como a gente viveu lá na infância, e vai achar, agora quando adulta, tem muitas pessoas que se acham errada. E, por exemplo, um exemplo meu assim, eu era mais conversadeira, gostava de falar com os adultos quando criança. Só que em algum momento, alguém me podou, professores, pais, e aí é onde eu voltei para mim, nossa, eu estou incomodando aqui, então eu não posso ficar aqui. E aí, quando adulto, por isso a timidez excessiva que eu desenvolvi. Mas porque era o meu caminho, porque eu tive que passar por tudo isso, para aprender tudo isso. Mas com a consciência é muito mais leve e muito mais fácil para a gente observar tudo isso. E aí a gente consegue também fazer toda essa limpeza, e por isso que é muito importante o autoconhecimento. Então hoje, como a Luísa não veio, a nossa live vai ser mais curtinha. Eu vou colocar aqui alguma pergunta, vocês que entraram, alguma colocação, e aí eu vou fazer a aplicação do Reiki. Eu acho que o que eu tinha que passar, eu passei. E eu vou fazer a aplicação do Reiki, eu vou colocar aqui para fixar, para as pessoas verem que eu estou fazendo a meditação, mais o envio do Reiki. Não sabemos o que aconteceu com a dona Luísa. Talvez ela deve ter tido algum imprevisto por lá, a gente também compreende. E vamos para a nossa aplicação de Reiki por aqui. Até
tem o lado bom de tudo isso, né? Pela primeira vez eu tô fazendo não é a primeira vez, mas tô fazendo aqui mais uma vez uma live só eu e meus amparadores. Digamos que somos nós, né? Eu e eles, é por aqui. Então, hoje para mim já está mais tranquilo. Vamos lá para nossa meditação, então. Então, vamos fechando nossos olhos. Vamos respirar 3 vezes bem profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Então, vamos lá que eu vou fazer junto com você. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Isso. Agora dê um comando para relaxar todo o seu couro cabeludo. Dê um comando para relaxar o seu pescoço, o interno do seu pescoço. Dê um comando para relaxar os seus ombros. Dê um comando para relaxar o seu braço esquerdo. Dê um comando para relaxar o seu braço direito. Presta atenção na sua respiração a todo momento. Vai percebendo que os seus pensamentos já se acalmaram um pouquinho. Percebe que a sua respiração também está se acalmando neste dia agitado, nessa manhã agitada, para que você comece o seu dia muito mais tranquilo, mais leve. Isso. Solte essa cinta que prende seu abdômen, deixando seus órgãos internos totalmente relaxados. Relaxa o baço, relaxa o fígado, relaxa o intestino, relaxa todo o seu órgão genital. Isso. Vai soltando o quadril, vai soltando toda a musculatura das costas, vai relaxando os pés, as pernas. Isso. Vai relaxando todo o seu rosto. Isso. E agora, o tempo todo, fique observando, enquanto eu vou enviando o reiki, fique observando o ar entrando e saindo pelo nariz. E toda vez que você se dispersar com os pensamentos, volte novamente a observar a respiração pelo nariz. Então vamos lá, que eu vou fazer a aplicação neste momento. E você que está recebendo, fique bem aberto, que a energia do reiki é inteligente, ela vai para onde ela precisa ir. Então esteja aberto para receber com todo amor, com todo carinho, e fique observando você respirar. Esteja presente, esteja consciente para este momento. Então vamos lá.
Então pode ir voltando, abrindo os olhos e voltando para o estado do aqui e agora. É importante vocês perceberem quais os pensamentos vocês estiveram durante a aplicação. E aí observar como que esses pensamentos estão. Hoje eu senti bastante a garganta e os ombros. Então, muita gente aí tem alguma coisa para falar para alguém ou para você mesmo, mas não está falando. Então, é muito importante você colocar na mesa e deixar esclarecido, tanto para você quanto para outra pessoa. E aí assim sai esse peso da garganta. Para de doer a garganta, para de ter pigarro. Então, é porque senão desequilibra todo o chakra do laríngeo. E aí fica tudo no campo ali, essa falta de falar. Então, no momento também que você se coloca para a respiração é bem importante porque ela leva mais oxigênio para o nosso corpo, onde as nossas células trabalham melhor. Então, por isso a importância da respiração. A respiração consciente, porque a respiração inconsciente a gente nem percebe, né? Que senão a gente nem viveria, né? Por isso que a gente está vivo. Mas a respiração consciente de puxar o ar bem devagar e soltar bem devagar também. Tá bom? Então hoje a nossa live foi mais curtinha. E aí, não sei se vocês têm alguma pergunta ainda, alguma colocação que possa ser colocado por aqui. Então a gente vai encerrando a live também. Vamos ver se ainda me vem alguma coisa para colocar. Talvez vocês perceberem no relacionamento, como estão os relacionamentos de vocês. Como é que está o teu relacionamento? O teu relacionamento com você mesmo e com as outras pessoas, seja esposo, seja irmãos, seja amigos. Como está essa relação? Pare para observar. Pare para se observar, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. E aí, até a nossa próxima live, tá bom? Tchau, tchau para vocês.